Boa noite, nós estamos mais um domingo aqui na presença do Senhor e que Deus continue a falar em nossos corações, amém? Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 8. Carta aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 8. Hoje na Escola Bíblica nós falamos sobre missões na igreja local e como que nós individualmente fazemos parte de um organismo e não uma organização. E nessa noite, Deus falou assim, continue essa palavra, que mostra que cada um de nós temos importância no reino do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Efésios 2, a partir do verso número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora olha o 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que estamos, Senhor amado, mais uma vez na tua presença, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor preparou algo especial para nós aqui essa noite, Pai. O Senhor tem falado conosco, Senhor. O Senhor já se faz presente aqui neste lugar, Senhor amado. Eu te peço, Senhor, continue, Pai, falando com nossas vidas nessa noite, Senhor. Pai, nos transforma nessa noite. Pai, nos renova nessa noite. Pai, nos regenera nessa noite, Senhor. Se alguém, Pai, que está aqui com alguma enfermidade, Senhor amado, que saia aqui curado. Se alguém, Pai, está aqui, Pai, deprimido, triste, ansioso, sai daqui, Pai, cheio de alegria, cheio de unção, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor amado, ministre aos nossos corações, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor amado. Que possamos estar com os ouvidos atentos, Pai, para que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Eu te peço, Senhor amado, toma o controle dessa mensagem. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito falando para a tua igreja, Senhor amado, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. O tema, se eu fosse dar um tema essa noite para essa mensagem, é: você é obra de Deus. Ou melhor, você é obra-prima de Deus. Eu fui pesquisar, né? Eu ouvi essa mensagem lá no Congresso de Jovens, lá em Búzios. O pastor pregou sobre esse versículo, mas ele passou muito correndo assim, né? Que ele falou sobre outros assuntos. Eu falei, eu vou tentar pesquisar, vou tentar me aprimorar mais sobre esse versículo. E cheguei em casa, comecei a pesquisar, botei em várias fontes para poder achar. E o versículo-chave dessa noite é: pois somos feitura dele. Sabe o que quer dizer essa palavra feitura? No grego é poema, que gerou em português a palavra poema que nós conhecemos. E na Grécia Antiga, ela era usada para quando um escultor, quando um pintor, quando um grande artista fazia uma obra que chamava a atenção aos olhos de todos. Quando alguém falava assim, olha, este aqui é um poema, alguém falava assim, olha, esse aqui é uma obra-prima. Essa daqui não é qualquer pintura, não é qualquer escultura, não é qualquer construção. E por que Paulo usou essa palavra feitura para falar de nós? Porque para te lembrar, para me lembrar que nós somos
obra-prima do Senhor. Sabem, quando Deus nos criou ainda no ventre de nossa mãe, a Bíblia fala que antes de nós sermos gerados, Ele já nos conhecia. E quando nós estamos falando de obra-prima, a obra-prima não tem cópia. A gente pode tentar copiar, a gente pode pensar em tentar fazer igual, mas quando uma coisa é obra-prima, ela não tem cópia, ela não tem modelo, ela não tem um negócio que faça você multiplicar aquela obra. Ela é única. Nenhum outro pintor consegue pintar aquela obra. Nenhum outro músico consegue fazer aquela música, compor aquela música. Nenhum outro escultor consegue fazer aquela escultura. Quando Deus criou você, Deus criou uma obra-prima para ninguém possa copiar. A sua digital pode ter bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, mas a sua digital é única. A gente não tem como fazer um molde e fazer várias pessoas ao mesmo tempo. Hoje de manhã, nós estamos falando um pouco sobre isso, sobre esse cuidado de Deus, né? E quem aqui já cuidou de gêmeos, já viu gêmeos, eles são iguais fisicamente. Você vê, até fica difícil de você, muitas vezes, saber quem é quem. Você chama o nome de um de outro, porque fisicamente parece que eles são iguais. Mas se você conviver com eles 5 minutos, vocês vão saber diferenciá-los. Porque tem sempre um bebê que chora mais e o outro bebê mais calmo. Um é mais bagunceiro e o outro é mais quietinho. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. E eles são iguais fisicamente, eles foram criados do mesmo jeito, eles foram criados no mesmo ambiente, mas mesmo assim a natureza deles não consegue ser igual. Os gêmeos são a prova viva que Deus faz a obra-prima dele individualmente. E quando Deus faz a gente individualmente, com características próprias, com personalidade própria, com um jeito próprio de ser, Ele está falando para você, ó, não copie ninguém, porque eu te fiz para você ser desse jeito. Eu não quero que você copie os outros. Nós como humanos, nós temos uma coisa de querer padronizar tudo. A gente, para facilitar, a gente copia e cola as coisas. Isso aqui deu certo, vou copiar isso aqui e colar, vou copiar e colar, vou copiar e colar. Mas Deus não é um criador, Eliane, de copia e cola. Deus é um criador de obras-primas. Quando nós tentamos copiar uma outra obra, nós nos desvinculamos do que Deus preparou para nós. Todas as nossas qualidades, todos os nossos defeitos, a nossa personalidade, Deus já tinha concebido muito antes de nós existirmos, de nós falarmos, de nós andarmos, de nós vivermos em sociedade. E qual é a grande característica da obra-prima? Que você olha para ela e você reconhece o autor dela. Você tem que olhar para a obra-prima e falar assim, olha, essa pintura foi feita por um autor tal. Essa música foi composta pelo compositor tal. Quantos de nós, eu gosto muito de música, apesar de nunca saber tocar nada e muito menos cantar, mas se eu pudesse, eu ouvia 24 horas por dia. E eu gosto muito de ouvir a letra da música, muito mais do que às vezes o ritmo, que eu tenho um ou outro que é mais preferível, mas eu gosto mais da letra. Qual é a mensagem que aquela música quer passar para a minha vida? E às vezes, não sei se vocês já ouviram, já sentiram isso, às vezes você fala assim, poxa vida, essa letra é muito boa. Quem será que compôs isso? Qual será a história dessa música?
o pessoal da harpa cristã, lembra que na harpa cristã tem muito gente chororô mesmo. Eu fui abandonado, eu sou sozinho, mas Deus me libertou, mas Deus me ajudou. Aí você vai ler a história daquela música. Eu gosto muito de procurar as histórias, e às vezes eles estavam sozinhos no meio das missões. Eles foram levados para uma igreja e deixaram eles lá, estavam sofrendo perseguição, sofrendo todo tipo de afronta. E, inclusive, tem um hino da harpa, que um trecho dele diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando nós estamos em tribulação, nós estamos passando por problemas, por perrengues mesmo, o nosso coração, né, irmã Regina, fica mais alerta para o Senhor. E fala assim: eu preciso botar em uma letra, em uma canção, em um escrito, o que eu estou passando, botar para fora o que eu estou passando. E muitas músicas que nós cantamos aqui no púlpito, a gente nem sabe a história, como elas foram compostas. Talvez o que nos traz alívio hoje trouxe guerra para aquela pessoa quando eu estava escrevendo, para ela escrever aquela letra. Então, se nós somos obras do Senhor, nós temos que mostrar quem é o nosso autor. O autor da sua fé foi que te concebeu e te criou. Quando nós estamos vivendo por aí, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim: olha, quem será o autor dessa pessoa? Quem será o criador dessa pessoa? E na nossa testa tem que estar escrito: criada e escolhida por Jesus Cristo. Quando as pessoas nos conhecerem, elas têm que buscar conhecer quem é o nosso autor. Elas têm que procurar saber quem é que nós servimos, quem é que nos guia. E lembra que eu falei que, às vezes, a gente quer olhar para o lado, mesmo sendo obra-prima? A gente quer se comparar. Mas Deus nunca foi Deus de comparação. Mesmo Ele falando aqui com várias pessoas ao mesmo tempo, eu creio que o Espírito Santo está falando individualmente para cada um. A mesma mensagem que eu estou sendo, que Deus está ministrando nessa noite para nossos corações, Ele está falando de um jeito para um, de um outro jeito para outro, de um outro jeito para outro. Porque Deus não é um Deus de repeteco. Deus não é um Deus de tentar copiar e colar as coisas, como já falei. Mas o que nós, como humanos, queremos? Nós queremos padronizar tudo. Nós queremos copiar as coisas. Mas a obra de Deus não é copiável. A obra de Deus é individual para que todos nós formamos como um organismo e não uma organização. Na organização, você está lá na sua empresa, você trabalha para uma empresa, o pastor, o seu patrão fala assim: ó, nós temos 5 secretários, 6 gerentes, e você vai listando as coisas. É tudo número. Sai uma peça, entra outra. No reino de Deus, não tem peça individual, não tem peça coletiva. Nós somos um organismo. Deus nos vê como parte do organismo. Se esse organismo é tirado, se essa peça é tirada, o organismo fica menor. O organismo fica mais defeituoso. Nós, como igreja, devemos funcionar para nos ajudar uns aos outros, como se fosse um corpo só. E quando nós praticamos como um corpo só, a gente não quer ver o mal do outro membro.
a sua mão não vai querer cortar a outra mão, porque se você cortar a outra mão, ela vai ter mais trabalho. E ela vai sentir a dor também. Você não vai querer se automutilar, machucar, porque vai acabar pegando para o organismo inteiro. Isso é ser igreja. É você não querer ver a dor do outro, porque você vai sentir junto também. Deus, quando nos constituiu para estar aqui, Ele te constituiu para você fazer parte desse reino. Não como um número, mas como um ser especial aqui também. Um ser participante aqui também. Às vezes a gente quer padronizar as coisas, porque dá certo. Eu dei um exemplo mais cedo, vou dar um exemplo hoje de novo, agora à noite. Quem é introvertido igual eu, sabe que nós vivemos numa sociedade extrovertida. Então, na mente das pessoas, você tem que pular, gritar, fazer barulho, tem que estar empolgado sempre. Mas o nível de empolgação de uma pessoa não quer dizer que o mesmo nível seja a outra. Às vezes você fica empolgado sentadinho no seu banco aí, quietinho, sem fazer barulho, sem dar glória a Deus muito alto, sem estar necessariamente presente numa grande comunidade. E Deus criou você assim. Mas os homens, eles gostam de padronizar as coisas. Quantas e quantas vezes nós queremos colocar uma pessoa numa coisa que ela não foi chamada para fazer. Mas todo mundo faz. Eu lembro que sua mãe fala, você não é todo mundo. Muitas vezes eu era forçado, quando adolescente, a participar aqui do pula-pula aqui na frente, das danças. E eu não danço nem na minha casa, vou dançar aqui no meio de todo mundo? Não. Mas, você tem que participar porque todo mundo está participando. Você tem que fazer isso porque todo mundo faz. Mas não sabia as pessoas que no meu cantinho lá, eu participava do culto tanto quanto os que estavam aqui na frente. Por muito pouco, essa obrigação de ser extrovertido não me tirou da igreja. Faltou um fininho, porque Deus mesmo me protegia para não sair. Mas eu queria muito sair da igreja porque eu não me sentia dentro desse organismo que foram criados. Mas o Espírito Santo sabia que lá no meu cantinho, talvez lá atrás, eu estava adorando a Ele do meu jeito. Então, eu até falei, que hoje eu entendo, quando alguém fala assim, Gabriel, eu não gosto de fazer isso, olha, eu gosto de estudar muito. Tem gente que não tem esse hábito de estudar, tem gente que é mais prático. E está tudo bem, porque nós somos diferentes. Deus quer aquele que pula muito aqui na frente, e Deus quer aquele que senta lá atrás e não fala nada. Porque Deus criou a gente como uma obra-prima. Obras-primas não foram feitas para serem copiadas. Mas todas elas são necessárias para o reino. Todas elas são importantes para o reino. Deus quer te usar da forma que você é. Se você precisa melhorar, e todos nós precisamos melhorar cada dia, Ele vai te apontar o que você tem que melhorar. Aí, se você não quiser ouvir, é o problema seu. Mas Deus sempre fala assim, olha, você é uma obra-prima, eu te fiz assim, use o seu dom que você tem para fazer o bem, para fazer isso, para ser desse jeito. Tem pessoas que são usadas para ganhar milhares de pessoas. Mas tem pessoas que vão ser usadas para ganhar uma alma. E talvez essa alma ganhe outras pessoas. O chamado de Deus para nossas vidas, ele é muito específico. E ele não tem erro.
Obra-prima não tem erro. Por mais que você talvez pense que tem algo na sua vida, alguma característica da sua vida, que se fosse diferente seria melhor, sempre lembre, a obra-prima do Senhor não tem erro. Tudo que eu passei quando adolescente me faz hoje ter uma outra visão agora que eu sou líder. Porque eu não ouço a pessoa falar que não gosta daquilo, que não se sente bem com aquilo, e largo mão, tipo assim, esse cara é muito chato, esse cara é um mala, não fala nada. Porque eu sei exatamente o que ela passou. Eu não ouço apenas de ouvir falar, eu não ouço apenas com uma teoria. Eu ouço aquilo na prática, porque eu vivi na prática. Até as suas lutas, até os seus problemas que você teve aí durante a sua vida, eles vão ser usados por Deus para que você entenda outras pessoas que estejam passando, que vão passar pelo mesmo problema que você. Porque uma coisa é você falar assim, eu entendo. Quantas vezes a gente fala assim, olha, poxa vida, eu estou triste. Aí vem uma pessoa, fica feliz, vou ficar feliz agora. Uma frase agora, vou mudar minha vida. Não é assim. Mas quando você fala com alguém que te entenda, que passe o que você está, que passou o que você está passando, você se sente muito mais acolhido. Tipo, o cara não está falando isso da boca para fora. O cara não está repetindo isso como um robô. Ele está falando de dentro para fora. Então, até os perrengues da sua vida, Deus quer usar para você ajudar os outros. A obra-prima, ela gera uma marca naquele lugar. Ela é diferente das outras obras. Onde nós pisarmos, nós temos que continuar fazendo diferença. Quando você questiona, eu questionei muito a Deus, olha, se Deus fosse falar comigo toda vez que eu fazer um relatório de todas as vezes que eu reclamei com Deus sobre uma característica minha, Deus ia fazer aquela lista que vai ir embora. Senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual aquele ciclaninho? Por que eu não sou tão forte igual o Beltrano? Por que eu falo mal e o outro fala bem? Por que isso acontece comigo? Acho que muitos de nós já tivemos em algum momento nas nossas vidas esse questionamento. Às vezes a gente olhava uma pessoa como referência e queria ser igual a ela. Mas o ministério com o teu nome é para o teu nome, não era para o nome dos outros. Antes mesmo de você nascer, como eu já falei antes, Deus sabia dos problemas que você teria. Eu sou muito impulsivo. Quantas pessoas são impulsivas aqui, meu Deus do céu? Eu sou muito impulsivo, eu não consigo controlar a minha impulsão. Deixa eu te falar uma coisa, Deus já sabia que você seria impulsivo, que você daria trabalho para Ele. Eu sou muito introvertido, eu não consigo demonstrar sentimento. Outra dica, Deus sabia que você teria essa dificuldade. E sabe o que é o mais louco disso? Geralmente, Deus usa a gente na área que a gente mais tem necessidade, que a gente acha menos incapaz, é aonde Deus nos usa. A minha voz sempre foi um problema. Desde pequeno, minha voz sempre foi um problema. Minha dicção, eu falava muito errado. E se tinha uma coisa que eu tinha certeza, é que eu nunca trabalharia com a minha voz, porque eu não tinha essa característica. Aí Deus me bota para fazer direito, e me bota para dar aula e para pregar. Olha só. Que loucura. Mas o segredo está aqui no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, não foi depois, não foi durante, de antemão, preparou para que andássemos nelas.
que Deus está falando? Olha, eu fiz você desse jeitinho aí, ó, mas eu preparei antes o que você já faria. Antes de você ser concebido, eu já sabia o que você seria. Antes de você nascer, da sua mãe sonhar em ter você, eu já sabia em que propósito eu ia te usar. E o 9, ele cumprimenta os versículos anteriores, que diz assim, ó, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então, quem nos salva? É obra? Não. Quem nos salva é a graça mediante a nossa fé. E isso vem de nós? Não. Isso não vem de vocês. Mas é dom de Deus. Antes, a obra não escolhe o Criador, mas o Criador escolhe a obra. E o 9 fala, e não de obras, para que ninguém se glorie. Qual o segredo do 9 do 10? Às vezes, como um bom humano que nós somos, a gente olha para a obra. Ah, será que o pastor Anderson está fazendo boas obras? Vamos ver se ele está fazendo boas obras para saber se ele é de Deus ou não. A gente tenta limitar as pessoas por obras. Mas obras não salvam. Obras não testificam que aquela pessoa é de Deus ou não. A Bíblia fala que no final dos tempos, Deus vai falar assim, olha, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome. E Deus vai chegar e vai falar assim, olha, verdadeiramente, eu não vos conheço. Isso quer dizer o quê? Que obras não quer dizer nada para Deus. Mas no versículo 10, fala que apesar de obras não significarem nada para Deus, elas testificam a pessoa que é uma obra-prima. Não as obras que testificam ele ser ou não, mas quem é obra-prima, ele automaticamente faz boas obras. Ele não tem como fazer coisas contrárias ao Senhor. Ele não tem como fugir daquilo que Deus preparou para ele. As obras não são a primeira coisa, as obras são a segunda coisa que testificam as primeiras. E para terminar, eu queria mostrar para vocês aqui, aproveitando aqui o nosso telão, eu gosto muito. Queria mostrar para vocês isso aqui, deixa eu chegar para todo mundo ver. Isso aqui, gente, uma pintura. Por incrível que pareça. Você vê que tem muitos detalhes, né? O pintor, aqui é um rio, aqui tem umas casinhas aqui que estão em volta do rio e aqui estão as estrelas. E aí até, ó, você vê que a luz das casas, ele deu o detalhe de pegar até o rio. Aqui tem pessoas olhando ele pintando. Cada detalhe foi pensado por esse pintor. Sabe quem foi esse pintor? Vincent Van Gogh. Van Gogh, eu queria terminar contando a história dele. Van Gogh era um missionário protestante, quando era mais novo. Van Gogh começou muito cedo na leitura da palavra, na leitura da Bíblia, e queria fazer missões. Já que hoje é o culto de missões. Só que nessa época, o que era apreciado era quem lia muito, quem estudava horas e horas e horas afinto, para que pudesse fazer uma boa ministração. Nós estamos falando na pós-iluminismo, pós-revolução francesa. Mas Van Gogh não tinha essa característica. Van Gogh era o Van Gogh das artes, das pinturas. E quando ele foi enviado para ser missionário, ele queria pregar para as pessoas pintando. Mas os outros que estavam com ele falaram assim, não, aqui não. Você não pode fazer isso não, porque aqui nós temos que estudar a palavra, tem que pregar, tem que fazer sermão de 2 horas. Mas ele não foi feito para... A peça, a obra-prima dele, não foi feita para pregar 2 horas. Foi para pregar, ó, por imagem. Olha quantas
mensagens uma pintura pode demonstrar? Qual foi o resultado disso? Os protestantes expulsaram ele do local das missões. E ele entrou em depressão. E começou a pintar. Falou assim, bom, já que eu só consigo pintar mesmo, eu só vou pintar, porque é o que eu tenho para fazer. E pintou. Tentava vender as pinturas dele na feira, em vários lugares. As pessoas não queriam esse tipo de pintura, porque nessa época a pintura não era tão colorida assim. Essas pinturas coloridas, elas são a partir de Van Gogh. Mas quando você inova, você é marcado, porque você está quebrando um paradigma anterior. Ele estava fazendo uma coisa muito diferente, que as pessoas olhavam para essa pintura e falavam, tem cor demais, tem luz demais, tem muita cor demais aqui, não quero comprar essa coisa não. E se você vê as pinturas de Van Gogh, todas elas têm cor, mas ele estava totalmente depressivo. Ele colocava cor nas pinturas porque ele queria que a vida dele fosse uma cor. Ele fala assim, a minha vida é preta e branca, então minhas pinturas no mínimo tem que ser coloridas. Mas ninguém entendeu o questionamento de Van Gogh. Van Gogh pintou a vida dele inteira, sem nenhum reconhecimento. E ele acabou se matando por conta que ele não olhava mais para a vida dele e não tinha mais perspectiva, porque a única coisa que ele sabia fazer, as pessoas não aceitavam. E depois que ele morreu, essas obras de arte dele foram reconhecidas. Hoje elas valem milhões e milhões e milhões de dólares. Mas ele não está mais aqui para ver. Ele morreu com a certeza que ele era um fracasso. Ele morreu com a certeza que talvez ele tinha nascido na época errada. Que ele tinha nascido num povo errado. Que ele tinha nascido, que tinha algum erro na vida dele. Mas o erro não estava nele. O erro estava como os outros o enxergavam. Nunca tome decisões pelo que os outros se enxergam de você. Tome decisões de como Deus te enxerga. Para ele, não valor de nada ser valorizado depois da morte. Mas, por causa dele, foi feita uma revolução na pintura. E pós Van Gogh, as pinturas começaram a ser mais coloridas, terem mais vida. Porque você parece aqui, olhando bem, você parece talvez uma noite, né? Quase uma foto. Parece que alguém tirou uma foto ainda em 144 dp, mas com pouca qualidade. Mas a pintura dele eram fotos. Mas ninguém estava preparado para receber, para entender isso. Talvez nós perdemos um grande missionário, porque as pessoas o cortaram. As pessoas não aceitaram a obra-prima que ele era. E Deus está nos chamando nessa noite, para nós termos obras-primas aqui nessa casa. E aonde nós pisarmos, do jeito que você é. Pode ficar despreocupado que o que tiver que melhorar, Deus vai melhorar. É só você estar disponível para isso. Quando nós falamos, Senhor, eis-me aqui, ele fala, então tá bom, então corta isso, mantém isso, faz aquela outra. Quando nós perguntamos ao Espírito Santo o que precisa de mudar em nós, ele nos aponta o que precisa mudar.
E também fala assim, oh, não, essa coisa você mantém, mas deixa eu melhorar. Talvez hoje você chegou aqui com esse pensamento, falou assim, meu Deus, eu queria ser diferente, eu queria ter alguma característica que eu não tenho. Mas a mensagem de Deus para essa noite é, deixa eu te usar da forma que você é. Deixa eu te tocar da forma que você é. Deixa eu mudar o que precisa ser mudado. A Bíblia nos conta uma passagem sobre o oleiro. Nós somos vaso de oleiro. E o oleiro, ele vai trabalhando na forma do vaso. E ele percebe, às vezes o vaso quebra na mão dele. Às vezes o vaso se quebra. Mas o oleiro que tem essa arte de moldar, ele fala assim, olha, isso aqui eu preciso dar uma modificada aqui na forma desse vaso. Deixa eu quebrar ele e fazer de novo. Essa coisa aqui, esse formato aqui não está muito bom não, deixa eu reformar. Esse formato aqui está até bom, mas dá para melhorar, deixa eu melhorar um pouco mais. Mas uma característica do vaso é que é deixar o oleiro fazer o trabalho dele. Não deixar o vaso fazer sozinho. E esse é o meu desafio para nós nessa noite. Nos colocar à disposição para que o oleiro mude a nossa vida nessa noite. Para que o oleiro, se precisar nos quebrar ou nos reformar nessa noite, que ele faça isso. Mas o oleiro só trabalha se o vaso permitir. Você que está muito tempo parado, você que está muito tempo travado, você que está muito tempo moldado naquela coisa mesmo, tipo assim, é assim mesmo e acabou. Deus está te chamando nessa noite para falar, deixa eu consertar a quebra que você teve. Deixa eu te moldar no meu jeito. Deixa eu trabalhar para que você seja um vaso novo. Tem um hino muito que fala assim, ó, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida e faça de novo. E geralmente vaso não é para quem está lá fora, não. Quem é vaso já é vaso antes. É quem está aqui dentro da igreja. Mas às vezes nós quebramos dentro da igreja. Às vezes nós perdemos forma dentro da igreja. E ficamos quebrados dentro da igreja. Mas nessa noite, Deus quer te consertar. Mas nessa noite, Deus quer te renovar. Mas dessa noite, Deus quer te fazer um vaso novo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você e eu somos obras-primas do Senhor.